Um fuzileiro naval aposentado dos Estados Unidos, em uma entrevista na qual disse que durante 17 anos serviu em bases instaladas, pasme, em Marte. De acordo com ele, o seu nome é Rand Kramer, seus deveres incluíam proteger as bases alienígenas dos nativos hostis. Esta não é a primeira pessoa a declarar que existe algo a mais lá no planeta vermelho, hein? Em uma entrevista concedida em abril de 2014 ao Dr. Michael Salla, um acadêmico australiano especialista em política global, resolução de conflitos e política externa dos Estados Unidos, o ex-militar Rand Kramer, que nesta entrevista ainda usava o pseudônimo de Capitão Kai, relatou sua vida e os 20 anos a serviço do SSP, sigla para Programa Espacial Secreto em inglês. Ele contou que tinha apenas 4 anos quando começou a ser treinado para o que seria a Operação Sombra da Lua, onde cerca de 300 crianças foram secretamente convocadas para participar deste programa. As meninas representavam apenas 20% do grupo, uma proporção homem-mulher que permaneceu assim durante todos os seus 20 anos na SSP. Quando completou 17 anos, em 1987, ele disse que foi involuntariamente recrutado para fazer parte da MDF, Força de Defesa de Marte, cujo objetivo era proteger 5 assentamentos civis que já existiam naquele planeta. Esse programa não era patrocinado por um governo ou por uma agência governamental, mas sim por um grupo internacional formado por Estados Unidos, Alemanha, Rússia e China. Embora estes países aparentemente não se dessem muito bem na Terra, eles secretamente se juntaram para trabalhar no SSP e formarem também o MDF. Kramer, então, tornou-se capitão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos neste programa e recebeu a qualificação de ultra-secreto, um requisito necessário para os participantes desse projeto. Quando Kramer deixou a Terra, sua primeira parada foi numa base na Lua, que ele acreditava ter sido estabelecida por volta de 1954. Foi lá que ele assinou seus papéis de alistamento e se comprometeu a passar 20 anos de serviço militar em Marte, numa unidade especial de elite do Corpo de Fuzileiros Navais. A Força de Defesa de Marte tinha como objetivo pesquisar a viabilidade de estabelecer uma colônia humana no espaço caso um cataclisma acontecesse por aqui, na Terra. Kramer ainda relatou que o ar era respirável. Sua estação ficava no extremo norte de Marte e que a atmosfera era semelhante à da Antártica. De acordo com ele, existiam 2 espécies nativas em Marte, os reptilianos e os insetoides. Em seu treinamento, ele foi informado que estes eram bestas selvagens e hostis. No entanto, com o passar do tempo e a convivência, ele logo aprendeu que, na verdade, eram espécies evoluídas, cada uma com a sua própria cultura, civilização e modo de pensar. Suas moradias eram, em sua maioria, subterrâneas e, nas entrevistas, frequentemente se refere a elas como colmeias ou ninhos. No início de seu serviço em Marte, eram frequentes os confrontos dos nativos com os humanos, mas após algum tempo fizeram um acordo de paz. Os 2 itens mais importantes deste tratado eram, primeiro, os humanos não invadirem os locais sagrados dos povos nativos, e segundo, exigiam que os humanos trabalhassem junto com os reptilianos e os insetoides para lutar contra uma espécie invasora conhecida como draconiana. A união de forças teve sucesso e os draconianos se retiraram. Porém, em sua última batalha, Kramer descreveu que era como estar num liquidificador e ele foi um dos cerca de 35 homens apenas que sobreviveram ao confronto. E enquanto ele se recuperava dos ferimentos, seu oficial superior se encontrou com ele e lhe ofereceu então uma posição de piloto na Lua. Isso pareceu naquele momento ótimo para Kramer, que já estava cansado da vida em Marte, e foi na Lua então que ele passou seus últimos 3 anos no SSP. Ao término dos 20 anos de serviço, ele ainda passou várias semanas na Lua para um processo de envelhecimento reverso para que pudesse retornar à Terra e ser inserido de volta em sua linha do tempo original, 1987.
Ele contou que suas memórias de todo o seu tempo de serviço no espaço foram suprimidas, apagadas, mas retornaram anos depois, no início dos anos 2000. Há mais detalhes na história que Kramer, relatados nessa entrevista e em outras posteriores, onde ele continua afirmando que existe um programa espacial secreto com bases estabelecidas na Lua, em Marte e talvez até em outros planetas. Sua história é realmente extraordinária, com muitos elementos de filme de ficção que a gente já viu por aí. Não é? Parece doideira, não parece? Mas o mais intrigante é que essas histórias são muito semelhantes e também são contadas por outras pessoas, não só pelo Kramer. Outros relatos. Laura Madeleine Einsilver, bisneta do 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Einsilver, disse ter sido recrutada em 2006 para fazer parte de um programa americano chamado Alternativa 3, destinado a colonizar Marte. Então ela disse, abre aspas, eu não aceitei ir, pois acredito no poder do espírito humano. Estaríamos indo para as estrelas, mas precisamos cuidar de nosso planeta antes, fecha aspas, declarou Laura. Para ela, os humanos levariam os mesmos dilemas e problemas para outros mundos. Ela reiterou esta declaração em diversas entrevistas e palestras, inclusive num fórum de ufologia realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em junho de 2015. Já Andrei Dmitrievich Basiago, um advogado que mora no estado de Washington, disse que foi membro do programa de viagens no tempo DARPA. Em tradução livre, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Esta agência foi criada em fevereiro de 58 por militares e pesquisadores norte-americanos sob a supervisão do presidente Einsilver. Andrei alega ter participado do projeto Pegasus e que teria se teletransportado com sucesso para a base dos Estados Unidos em Marte 2 vezes em 1981. Laura e Andrei, em uma entrevista conjunta à Exopolitics Radio, em março de 2010, contaram que a colônia marciana secreta foi financiada com recursos que vieram do orçamento negro, de fontes militares e de agências de inteligência. A base foi criada como um mecanismo de sobrevivência para o genoma humano no caso de erupções solares, guerras nucleares ou qualquer outro cataclisma que pudesse acabar com a vida humana aqui na Terra. Eles também relataram que solicitaram ao Congresso dos Estados Unidos que investigassem a presença americana em Marte, com ênfase na ocupação militar, ao invés da participação diplomática da sociedade humana com os povos nativos de Marte, que vivem em cidades subterrâneas por lá. Outro militar que relata em um livro os fatos sobre a presença dos militares dos Estados Unidos em Marte é Michael Ralph, que serviu no Exército de 1976 a 96. Em 76, ele foi contratado como membro permanente da colônia secreta de Marte. E durante seu serviço, ele fez não apenas voos para Marte, mas viajou no tempo por até 20 anos, após os quais ele retornou com sucesso ao ponto de partida. Nos 2 volumes de seu livro, Michael descreve 2 tipos de povos, répteis e alienígenas cinzas que habitariam Marte, numa narrativa muito parecida com a de Randy Kramer, e que missões como a Curiosity estariam apenas escondendo o verdadeiro estado em que anda a ocupação de Marte. E aí, vocês acham que estes relatos são apenas delírios de mentes muito férteis ou que realmente pode estar acontecendo algo diferente lá por Marte, que estão nos escondendo alguma coisa?